Estamos de volta com o programa A Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é o Dr. Cristiano Craquec Filho. Nós estamos falando sobre acidente de trabalho, doença profissional, principalmente o valor dessas indenizações. Dr. Cristiano, nós sabemos que existe uma grande campanha contra os advogados. Justiça já feita, vamos falar isso na TV, em que a grande imprensa diz: você pode ir na justiça sem um advogado, você pode ir no juizado especial sem advogado, você pode ir na justiça do trabalho sem advogado que tem juiz postulante. Uma indenização por dano moral decorrente de acidente de trabalho. O que o senhor acha que acontece com aquele empregado que chega em juízo sem o advogado e a empresa está com o advogado lá? Eu dou quase como certo uma derrota. Tem alguns casos que as pessoas... Porque, na realidade, o cidadão ele gosta muito de contar vantagens, né? Quando ele ganha a ação, ele diz assim: eu ganhei a ação. Quando o cidadão perde a ação, ele diz que o advogado dele perdeu a ação. Então fica difícil fazer uma mensuração. Mas no Brasil, não existe campanha no CDL, nem na Federação das Indústrias, para as empresas e o governo federal ir para a justiça sem advogado. Eu sempre falo, só existe 4 pessoas que existe incentivo para ir sem advogado na justiça. São eles: os trabalhadores, os contribuintes, os consumidores e os aposentados. Só essa 4 categorias, ou seja, a base da pirâmide, é incentivado a comparecer na justiça sem advogado. Os demais não, os empresários têm advogado, as empresas de telefone têm... Na verdade, não é nem um advogado, não é um exército, né? O advogado, agora, como nós estamos advogando muito contra o INSS, existe advogado da União, advogado do INSS, é um monte de recurso que o Estado utiliza contra o cidadão. Então, pleiteiam que o cidadão vá sem advogado, porque aí fica mais fácil, né? Advogado às vezes incomoda, né? A gente incomoda. Por exemplo, tem gente aí que está dentro de lanche, quando vê a gente vai lá, o trabalhador, a gente vai lá, penhora a lancha do cidadão, o cidadão vai lá, pede seu carro importado, porque está devendo um trabalhador. Então, o advogado ele sempre é um incômodo para quem está no topo da pirâmide. E sempre é uma chance de quem está embaixo conseguir alguma coisa é o advogado. E o pior que é verdade, essa campanha está... Antigamente, vou falar até o linguajar, quem não tinha direito no Brasil era o preto, a prostituta e o pobre, era PPP. Hoje, a situação mudou. Há essa campanha para que não se procure, seja exatamente as pessoas que você acabou de falar, que não procurem o judiciário. Não procure o advogado, pode procurar o judiciário, desde que sejam advogados. Nós temos casos no escritório que as pessoas vêm nos procurar com processo já em andamento. Eu sempre falo assim: Rodrigo, dá para pegar o processo em andamento? Dá para pegar. Tem defensores públicos aí que ficam bravos comigo, que eu pego, atropelo mesmo, entro para a procuração, porque eu entendo que a pessoa, no momento que ela achar que ela tem condições de ter um advogado, ela pode ter, ela não precisa justificar para o defensor público por que ele foi desconstituído. Ele nem devia ficar bravo, deveria ficar agradecido, porque é um trabalho a menos para ele, desde que a gente trabalha na nossa área. Eu falo, cada macaco no seu galho. Então, fica claro que o judiciário abriu essas portas para o cidadão sem advogado, que eu digo com toda sinceridade que eu sou contrário. Eu acho que isso prejudicou o cidadão e não melhorou a situação. Porque aí, quando eu até vejo essas campanhas de conciliação, eu falei assim: eu estou devendo dinheiro para o fisco. Eu estava tanto esperando o fisco fazer uma conciliação comigo, reduzir o meu valor do meu débito pela metade e parcelar em 50 vezes sem juros, como eles fazem com os aposentados. Eu também queria, como devedor do imposto, do fisco que eu estou devendo, também parcelar. Eu até falei para o juiz: bota isso em conciliação, em vez de me executar, a gente paga em 50 vezes. Só que, engraçado que isso não é possível, né? Só é possível quando o lado mais fraco tem que ceder. Quando o lado mais forte tem que ceder, a justiça não faz essas campanhas. Não. Agora, vamos falar, a gente estava falando da situação da pessoa que vai ser advogado, vamos falar um pouco das concausas do acidente de trabalho. Cada vez mais a gente vê os peritos darem uma concausa, não deferem, como a doença, nem deferem, então sempre dão a concausa. Qual o seu posicionamento quanto a essas concausas definidas? Eu acredito muito, Rodrigo, que está tendo um problema muito grande nas questões dos exames. Quando o perito recebe os exames, já vem lá com um problema degenerativo. Até hoje eu tentei, já estudei, comprei livro de medicina.
a questão da degeneração. Para mim, toda doença que existe no mundo é uma doença degenerativa. Quem pode dizer que um câncer não é uma doença degenerativa? Quem pode dizer que uma febre ou uma dor de garganta não degenera a pessoa? Então, para mim, toda doença é degenerativa. Agora, entenderam que criaram esse conceito que é por causa da idade, é por problemas genéticos. Mas como explicar que uma pessoa aos 40 anos não tem nenhum problema de coluna e após trabalhar 8, 9 anos, começa a apresentar problemas de coluna? As pessoas dizem, não, mas ele está ficando mais velho. Mas a ciência da coluna, isso aí eu sou advogado, estou falando por uma experiência, por literatura, não sou médico, mas geralmente as doenças de coluna elas aparecem aos 30 anos. Ou seja, uma pessoa com 50 anos que não tem problema de coluna, até os 50 anos não tem nenhum problema de coluna, dificilmente terá os 90. Ou seja, a coluna ela tem o seu desgaste natural, mas os problemas de coluna, de posicionamento, quando a gente tem aqueles livros, aquelas mochilas, aquelas discussões quando nós éramos crianças, o que aconteceu? Isso se apresenta aos 30 anos, tipo eu tenho aquela problemas lombares, mas eu tenho 37 anos e já tenho esse problema, com certeza, com a idade se agravarão. Mas hoje, eu não poderia ter esse problema com 50 anos, ou seja, tem pessoas que entram nas empresas sem problema de coluna e vão apresentando problemas de coluna sérios, com desgaste. E eu tenho um caso aqui, Rodrigo, que eu vou até tentar levantar para o Ministério Público Federal, só que infelizmente fizemos um acordo na empresa, então foi pedido para não dar. Que a mesma pessoa fez 2 exames no mesmo laboratório, uma conveniada pela empresa e outro de forma particular, com 2 resultados. Então não há como dizer, porque eu entendo que as pessoas elas devem tomar um máximo de cuidado quando elas pretendem entrar com uma ação, elas têm que saber que a ação é tipo uma guerra. Elas estão dispostas a gastar também, elas têm que ir até o final para conseguir o direito dela. Não é só chegar, pegar os exames, pronto, aqui, doutor, está aqui todos os exames. Às vezes aqueles exames que ela tem, que ela acha que aquilo vai resolver o problema dela, aquilo lá serve como uma prova contra ela, ou seja, ela vai ter que refazer esses exames de forma que não ligue a empresa ao convênio dela. Porque, claro que uma empresa, um laboratório, não vai querer perder um convênio de uma grande empresa com 5.000 funcionários. No caso de uma pessoa, ela não vai fazer isso. Então ela tem que sempre dar uma ajudinha para o conveniado dela, que não é o trabalhador, e sim a empresa. Eu sempre deixo bem claro isso. A empresa conveniada, o plano de saúde, não é do trabalhador, é o da empresa. Serve para ajudar, serve para melhorar, amenizar, serve. Mas será que aquele laudo é verídico? Uma pergunta, qual o seu posicionamento quanto perito assistente? Digo isso porque o juízo normalmente indica o perito, as partes vão e apresentam seus peritos em audiência. Óbvio que o perito do reclamante sempre vai pender para o lado do reclamante. O perito da empresa também sempre vai pender para o lado da empresa. Não há um excesso de zelo nessa situação do perito assistente, já que ele já tem um lado pendente? A questão do perito assistente, eu acho que desequilibra as relações, principalmente na justiça do trabalho. Quando nós estamos falando de indenizações de pouco volume, não tem nem como nós contratarmos o advogado. Às vezes ele poderia até bancar, a gente tem condições de até pagar o perito assistente para o reclamante, que a gente sabe que ele não tem condições, mas com uma indenização de 10 mil, como é que nós vamos pagar o perito assistente para fazer uma contrafé do laudo pericial do juiz e do perito? Eu tive casos que, claro, que a pessoa não era na Justiça do Trabalho, uma ação contra um banco, contra a questão que o cidadão teve condições de trazer um perito especializado de São Paulo. Quando chegou o perito judicial com a mão embaixo do braço, estava o livro, adivinha de quem? Do meu assistente perito. Foi, bem dizer, desequilíbrio no jogo. Perito judicial, o assistente de perícia, todos eles seguiram o assistente de perito. Então não há uma imparcialidade na questão da perícia, que a perícia é uma ciência. E quem tem renome, a outra parte que está começando vai ter, será que aquilo lá pode ser verdade, que o perito está falando. Então, geralmente, o perito de mais renome, ele influencia as perícias. Pode ser ele do juiz, pode ser ele assistente de uma parte ou de outra. E isso vai influenciar no julgamento. E, neste caso, nem o perito do juiz e nem o perito do próprio banco se manifestaram
nem discordaram. O que disse o perito foi dado como certo e verdadeiro. Então as pessoas acham que a ciência também tem suas falhas e tem seus posicionamentos. Na medicina existem discussões homéricas. Quem tem um livro muito indicado, até que tu pode indicar o livro, eu só não me lembro o nome, os grandes erros da medicina. Então, quem sabe que todo esse efeito aí que estão dizendo de concausa, de degenerativo, futuramente não seja um erro da medicina, sabendo que poderia ser evitado através de ginástica, através de yoga, através de alongamento, e não ser uma concausa. Poderia se dizer, olha, dos 30 a 40 anos, se a empresa fornecesse alongamentos adequados, yoga, poderia ser feito uma melhora na coluna e não uma pior. Ok, doutor Cristiano, muito obrigado pela entrevista de hoje e agora faço um pequeno intervalo e volto já já.